Eu tinha te perguntado sobre o dia a dia do residente, como é esse dia a dia tão intenso, que às vezes a gente diz que são 60 horas e essas 60 horas eles não conseguem assim dimensionar, né? O que é que se faz? Tem gente que não sabe que existe uma parte teórica, tem gente que não sabe o que é. Então, falar um pouquinho como é essa organização e como é esse dia a dia do residente. Tanto como você viveu enquanto residente, como também hoje se tem aí diferença nesse dia a dia. Pois é, é 60 horas semanais é o que está previsto, né, na legislação dos programas de residência como um todo, e que há controvérsias aí de como é que se operacionalizam essas 60 horas a depender dos programas. No caso do programa multiprofissional em saúde coletiva, o nosso, da CESAL, a gente segue, sim, é 60 horas, só que com diferentes atividades. A gente respeita o Oi? percentual de carga horária teórica, que correspondem às 1.152 horas de teoria, e também existe 80% do percentual de carga horária prática, que correspondem a 4.808 horas. Juntas totalizam 5.760 horas em 2 anos de programas de residência. É bem intenso, acaba que nem toda essa carga horária prática ela se dá somente nos serviços. Na legislação, né, nas residências multiprofissionais em saúde, está previsto atividades também de controle social, de ambientes virtuais de aprendizagem. Então, essas 60 horas semanais, as 40 horas, né, que são voltadas para a prática, geralmente também estão nos serviços de saúde, mas também para atividades complementares, que acontecem nos horários noturnos ou em finais de semana. Alguns programas prevêem a oferta de plantões, né? No nosso caso, a gente não trabalha com plantões, salvo essa situação da pandemia, né, da Covid-19, que alterou muito da dinâmica dos serviços. Então, alguns residentes que estão atuando na linha de frente estão sim atuando na lógica de plantões. Por quê? Porque a formação se dá no Sistema Único de Saúde perante as suas necessidades. Então, a maior necessidade agora, né, em detrimento de qualquer programação que a gente fez no currículo, que está no projeto político-pedagógico do programa, estar atuando nessa linha de frente, né? Tanto é que é um movimento conjunto, é um movimento muito mais abrangente, né? O Ministério da Saúde colocou, né, o Brasil Conta Comigo, e tanto para graduação, né, egressos de graduação, como também para residentes. Então, acabaram que esses residentes, agora, nesse momento de pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, estão atuando mais em plantões, em serviços que estão trabalhando junto à Covid-19 nesse enfrentamento. Em situações normais de formação, existem um campo muito vasto para atuar, o sanitarista em formação atuar, né? Na prática, você vê os distritos sanitários como uma oferta de campo de prática, também os níveis centrais de secretarias de saúde, tanto do município como do estado, e também regionais de saúde, como outros campos de prática de escolha do residente, né, que a gente chama de estágio opcional. Existe essa opção para eles atuarem em outros municípios, em outros estados, inclusive outros países. A gente deixa esse currículo com possibilidade de alguns arranjos que sejam de escolha desse residente que está se formando sanitarista. Então, o dia a dia é intenso, mas bastante rico do ponto de vista da experiência. Quando você vê no final do programa de residência o quanto que trabalhou, o quanto que aprendeu e as oportunidades obtidas,
se vê que realmente é o melhor formato de formação na pós-graduação em saúde hoje. E é mesmo, né? Como eu digo sempre, eu ainda não vi ninguém que passou pela residência, né, que concluiu, terminou a residência, dizer, foi ruim, eu me arrependi. Todo mundo fala assim, com muita paixão. E a gente vê aí, quando eles saem, como eles ficam, né, naquele saudosismo de que aqueles anos foram os anos mais importantes da vida deles, porque é uma mistura, então a sensação é muito boa, né, de você ser ainda uma pessoa que está em formação e, ao mesmo tempo, você ser um profissional, porque você exerce uma atividade com responsabilidade, né, com autonomia, como foi feita até aí uma pergunta em relação à autonomia, e que para isso você recebe também uma bolsa, uma remuneração.